Bom dia pessoal, bom dia família. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Oração ela é a base, do cristão. E o único momento onde o cristão consegue se elevar, se conectar com Deus de uma maneira mais espiritual, onde consegue se conectar com Deus de uma maneira agradável a Ele, é na oração. E existem vários tipos de oração que a gente pode estar fazendo diariamente. Porém, a nossa oração, nós temos que estar separando um tempo, com qualidade ao Senhor. E nesse momento Deus ministra algo com nós aqui sobre 5 momentos de oração, durante a oração, como teria que ser a nossa oração. Existe o Pai Nosso, que nos dá a direção, a maneira de oração, e a gente aprende, a gente aprende através da Bíblia, porque a nossa oração tem que ser oração bíblica. Não pode ser oração de modelo de homens, mas sim oração bíblica, onde eleva a nosso espiritual até o Senhor, até Deus. Então, desde o início da Bíblia, a gente encontra exemplos, de oração. Pessoas, homens de Deus que fazem a sua oração, que se colocam em oração. Então, desde o início da Bíblia, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, José, Moisés, assim vão, Durante a Bíblia, os apóstolos, eles faziam as suas orações, as suas súplicas, as suas orações e as suas petições diante do Senhor. Nós temos que saber orar. A gente tem que saber aprender a ministrar ao Senhor a nossa oração. Muitas vezes a gente não sabe dividir a nossa oração, não sabe. E Deus nos ensina, que a gente tem que dividir nossa oração pelo menos em 5 partes, pelo menos em cinco fases, A gente teria que iniciar nossa oração com louvor e adoração. Em várias passagens na Bíblia também fala sobre louvor e adoração, como início de oração. Em Neemias, em Daniel, em Esdras, eles sempre começavam suas orações com louvores e adorações a Deus. Sempre engrandecendo o nome do Senhor, sempre começando exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é magnífico, dizendo que Ele é soberano acima de tudo. Nossas palavras, as primeiras palavras têm que ser adoração a Deus, para poder elevar o nosso espírito até a Deus. Essa que tem que ser o início da nossa oração. É sempre botando louvores de adoração, louvores bíblicos que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Infelizmente, a gente passa por uma fase no mundo, no nosso país, com músicas que somente exaltam a homens. Então a gente tem que cuidar com isso também. Músicas que não engrandecem o nome do Senhor. Então a gente tem que iniciar nossa oração com louvores e adoração. Segundo, agradecimento. A Bíblia fala que dá graças por tudo. Então a gente tem que começar a segunda fase, a gente tem que ir agradecendo. Agradecer pelo alimento, pelo trabalho, pela casa, pela família, pelos filhos, pela esposa, por tudo que está ao nosso redor. Agradecimento. Porque tudo que acontece ao nosso redor tem um propósito. E tudo engrandece o Senhor. Tudo que está ao nosso redor. Se a gente ama a Deus e segue o seu propósito, tudo engrandece o nome do Senhor. Agradecer pelos problemas, pelas dificuldades, não se contentar, mas agradecer a Deus, obrigado por isso, por aquilo tudo. Terceiro, arrependimento. A Bíblia fala que nós temos que ter um coração aquebrantado diante de Deus e contrito. Então nós temos que se aproximar a Deus na terceira fase da nossa oração com arrependimento. Não, agradecimento. Agradecimento já falei. Arrependimento. Se arrepender dos nossos erros, falhas, porque a gente peca, a gente falha. Então a gente tem que estar constantemente se arrependendo dos nossos erros, das nossas falhas. Então essa é uma terceira fase da nossa oração. Engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo, se arrependendo dos erros e pecados. Quarta fase, intercessão por algo ou alguém, colocando tudo que está ao nosso redor, o trabalho,
um parente, pai, mãe, colocando eles em oração, intercedendo por eles, elevando essas pessoas e algo que a gente tem ao nosso redor, intercedendo a Deus por essas pessoas, pelo nosso país, pela nossa cidade. Isso é uma intercessão. Estar em oração. Nesse momento você já vai estar num momento espiritual conectado com Deus. Então a gente coloca as pessoas, coloca o nosso país, as coisas que estão ao nosso redor em oração. E por último, nossas petições, as nossas orações, aquilo que a gente precisa, aquilo que necessitamos, apresentamos diante do Senhor. É assim que tem que ser a nossa oração. Quando você vê, porque eu não consigo orar. Se você leva uma oração dividida assim, quando você vê, você já está um bom tempo em oração. Por isso que a gente tem que aprender a orar. A Bíblia fala que meu povo perece por não saber orar, por não saber buscar. Está aqui um exemplo, uma maneira da gente estar em oração, tá bom? Que a gente possa separar o nosso dia, separar um tempo com qualidade para estarmos orando diante do Senhor. Amém? Deus abençoe o nosso dia e lembre de estar em oração constantemente. Amém? Deus abençoe o nosso dia. Deus abençoe você.